paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo José e o objetivo deste canal é levar uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu agradeço você por ter clicado neste vídeo e peço que fique até o final. Peço que você deixe o seu like para que a plataforma compreenda que este é um conteúdo bom e que pode indicar para outras pessoas. E você também pode estar fazendo isso, compartilhando com seus amigos, com seus familiares. E que todas as manhãs nós temos aqui a oração da manhã falando com Deus. Por isso, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo. Amém? Muito bem, nós estamos falando já acerca de escolhas, né? Todos nós temos e vivemos fazendo escolhas. E para que nós possamos escolher, nós temos que conhecer, saber o que de fato devemos escolher. Amém? Nós sabemos que Deus é quem nos escolhe para viver uma vida com Ele e o próprio Deus não faz nada por acaso. Nós vamos ler mais uma vez aqui um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 1, que fala assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui, meu querido, nós temos a revelação que o próprio Espírito Santo traz através do apóstolo João para dizer quem é Jesus. Quem é Jesus? Não é quem foi ou quem era, quem é Jesus. Porque ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele é a essência da criação. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele é a essência da criação. Ele veio para quê? Ele veio para trazer luz, entendimento, conhecimento, sabedoria, para que todos nós possamos fazer uma escolha no tocante àquilo que nós vamos fazer em nossa vida. Porque Deus, ele quer que eu e que você sejamos homens e mulheres esclarecidos, conscientes, sabendo que a cada passo, a cada escolha que nós façamos ou vamos fazer, seja respaldada ou pelo menos esteja debaixo da sua vontade, para que a sua glória, a glória de Deus, seja resplandecida. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, o mundo não conheceu o próprio Criador.
Meu querido, o que acontece é que o pecado adâmico, a desobediência de Adão no Éden, que foi influenciada pelo espírito do anticristo, quebrou a comunhão do homem com Deus e houve ali uma ruptura, houve uma separação. Porém, Deus já sabia de todas as coisas, porque Ele conhece todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada do que foi feito se fez. Então, tudo que acontece, tudo que aconteceu em nossas vidas e o que vai acontecer, tudo está dentro da vontade de Deus, tudo está dentro da permissão de Deus, tudo está dentro daquilo que o Senhor Deus já preparou de antemão. Porque Ele precisava mostrar a sua glória. Ele fala aqui, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, ou seja, de Deus, da verdade, da vontade de Deus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Ou seja, se você quer ser uma pessoa iluminada, você precisa conhecer a luz. E só podemos conhecer a luz quando nós aceitamos, como ele fala no versículo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, quando nós acreditamos no Senhor Jesus, há um novo nascimento. E esse novo nascimento ele é gerado através da ação do Espírito Santo em nós, e isso não vem de nós. Não é do sangue, não é da carne, não é da minha vontade, é da vontade de Deus. Aí você fica assim, mas como é que acontece isso? É porque Deus, a vontade de Deus, ela é soberana sobre mim, sobre você. A vontade de Deus, ele é acima de todas as coisas. Ninguém vai chegar diante de Deus se não for pela vontade dele. Mas é necessário que a minha humilhação, quando eu me humilho, quando eu me coloco na presença de Deus, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu compreendo que eu preciso mudar de vida, quando eu vejo essa necessidade, então eu começo a entrar na vontade de Deus. Eu começo a fazer a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus está me libertando, me trazendo a vida, aí é a vontade de Deus que está fazendo um novo nascimento na minha vida, através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele veio, ele foi derramado para que muitos possam chegar na presença do Senhor. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Aqui está falando do unigênito do Pai, o único Filho de Deus, unigênito. Não é o primogênito, é o unigênito, o único Filho de Deus. Então, não existe dizer que existe outro Filho de Deus, a não ser Jesus. Jesus é o único, unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Aí você fala assim, não, mas como é que todo mundo pode falar que é Filho de Deus? Porque nós recebemos um poder, nós recebemos um poder para nos tornarmos, para sermos feitos filhos de Deus. E isso é a vontade de Deus, não é minha vontade, não é a sua vontade. Não é pelo cruzamento de um homem e de uma mulher que vai gerar o filho. É tanto que Jesus Cristo ele foi gerado, certo, no ventre de uma mulher, mas não foi através de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Pelo contrário, foi o relacionamento de Deus através da sua forma milagrosa, poderosa, que o Espírito Santo habitou ali
sabe? E gerou Jesus Cristo, né? Na serva, na mulher, na Maria, que ela veio a ser a mãe de Jesus. Por quê? Porque era necessário que o Verbo se fazer carne para habitar entre nós, e cheio de graça e de verdade. Então, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, da mesma forma que o Espírito Santo gerou Jesus em Maria e ele se fez carne e habitou entre nós, Deus também quer gerar o quê? Filhos e filhas de Deus, mas somente aqueles que creem no Senhor. Agora que já não é mais um nascimento, é um nascimento espiritual, um nascimento que vai acontecer de dentro para fora. Quando você começa a fazer, sabe, esses passos, arrependimento, humilhação, confissão de pecados, sabe? Aí você vai experimentando a boa, perfeita e vontade agradável de Deus, como fala o apóstolo Paulo lá no capítulo 12 de Romanos. E nós devemos nos apresentar diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. Vivo porque nós não podemos nos suicidar, porque senão não tinha graça. Então nós temos que apresentar vivo. Ainda quando estamos respirando, ainda quando estamos aqui, nós estamos respirando e nós escolhemos, olha, mas a todos quantos o receberem. Então eu tenho que receber a palavra, eu tenho que receber Jesus na minha vida. Aí vai gerar em mim um novo nascimento, um nascimento que vem da vontade de Deus. Não é do sangue, não é do homem, sabe? Não é da carne, mas é de Deus. Então, para que eu possa entender e mergulhar mais profundamente, é somente através da palavra do Senhor, através da meditação. O Salmo de número 5, ele é lindo. Veja só o que diz o Salmos, né, número 5, fala assim, olha só. Dá ouvidos às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, pois a ti imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, eu fico meditando, fico aguardando a tua volta, né? Aguardando que o Senhor, né, ouça a minha meditação, a minha presença ali diante do Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso. Então, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico meditando, e fico te esperando. Então, meditação, oração é esperar em Deus. E nós temos que compreender que todo aquele que anda em Jesus, que vive segundo a palavra do Senhor Jesus, anda na verdadeira luz. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar a Deus a não ser por mim. Então aqui o apóstolo João, ele está sendo bem claro quando ele fala que todas as pessoas que recebem Jesus, que creem no nome de Jesus, recebem essa autorização, esse poder de ser feito filho de Deus. Não pela minha vontade, não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Então, meu querido, nós temos que compreender uma coisa. Jesus é a única solução que nós temos. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Não existe outro caminho, não existe outro Deus, não existe outro nome que nós possamos clamar. Nós não somos gerados na nação de Israel, nós somos gerados numa nação gentílica, que através do apóstolo Paulo, o evangelho da graça, o evangelho da salvação chegou até nós. E hoje nós temos em nossas mãos a lei do Senhor, o Velho Testamento, para que nós possamos meditar e em cima da meditação do Velho Testamento nós possamos criar uma vara de medir as nossas ações, porque Jesus, ele veio como luz para nos mostrar a verdade e a vida, mas nós precisamos entender, para que a nossa vida hoje seja frutífera, seja na verdadeira luz, nós temos que observar tudo aquilo que Deus já tem como algo
assim determinado para que as pessoas comecem a viver. Então o Velho Testamento é um espelho para Cristo. O Velho Testamento vai nos mostrar que pela lei eu não consigo chegar a Deus. Para que eu chegue a Deus, eu tenho que aceitar o Messias, eu tenho que aceitar o Senhor, eu tenho que receber o Senhor Jesus. Amém? Então não se engane, não existe outro caminho, não existe outra verdade. O mundo está caminhando a passos largos para a destruição. Muitas vidas, muitas pessoas têm descido à sepultura sem conhecer a Deus por não querer, mas muitas pessoas têm a oportunidade de conhecer a Deus e não o fazem, desdenham, fazem piada, ficam jogando, fazendo pouco caso da verdade, ficam desdenhando da palavra de Deus, ficam até mesmo taxando nós que vivemos com o Senhor de todos os tipos de coisas, menos de uma palavra sabida. Porque eu não quero falar termos aqui pejorativos, porque são coisas que o mundo, sabe, não tem filtro para falar. Então, eles não acreditam e eles têm descido da sepultura. Mas você, meu querido, você tem a oportunidade de mudar de vida. Eu tenho a oportunidade de mudar de vida. Todos temos a oportunidade de mudar de vida quando recebemos Jesus. Então, arrependa-se, converta-se ao Senhor. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Enquanto você está respirando, enquanto você está vivo, você pode se chegar a Deus. Você pode buscar a vontade de Deus para nascer da vontade de Deus. Porque é isso que Deus chama a mim e a você, nascer de novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, ele nos chama: vinde a mim e aprenda de mim que sou manso e humilde. Porque os tempos maus estão chegando. Meu querido, minha querida, vai ficar pior. Se você está achando que as coisas estão ruins, vai ficar pior. Somente aqueles que não têm uma vida com Deus vai sofrer coisas terríveis, mas aquele que tem a presença de Deus, que está diante do Senhor, vai ser guardado. Deus, ele é Deus, ele guarda aqueles que temem. Deus, ele age na vida daquele que o busca. Deus, ele abre a porta naquele que está batendo a sua porta. Deus, ele vai abençoar aquele que está pedindo para ele. Agora temos que ter sabedoria para não andar pedindo qualquer coisa, pedir a vontade de Deus. Porque quando você pede a vontade de Deus, quando você lê a vontade de Deus, quando você vive a vontade de Deus, você está dentro e ele vai te responder. Jesus mesmo fala, se você ler o Evangelho de João lá na frente, no versículo 14, no capítulo 14, se eu não me engano, não me falha a memória, vai falando sobre a videira verdadeira. E aqui Jesus dá um exemplo bem claro. Aliás, João capítulo 15 fala assim: a videira e os ramos. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, então eu tenho que estar enxertado em Jesus. Por isso, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, busque o Senhor enquanto se pode achar, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Jesus te ama. Meu querido, fica na paz, que Deus abençoe. Nós vamos estar ainda comentando sobre esse texto ainda. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer parte a parte para que possamos todos os dias estar meditando um pouco. Mas hoje fica a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Leia, medite, ore, declare, receba, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz. Meu querido, se você ficou até aqui, eu quero te agradecer imensamente. Deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Abençoe outras vidas. Junte-se comigo nesse ministério de evangelização. Amém? Fica na paz. Que Deus te abençoe. Mais uma vez. Aleluia.